do que eu estou sendo acusado. Para a defesa se defender, ela precisa saber qual é a acusação. Muitos, durante esses dias, me dizem o seguinte: Glauber, se atém à sua defesa. Mas o que é a defesa? A defesa é a minha reação ao provocador que era do MBL, aparentemente já rompeu, pode fazer algo que seja um tipo de delação premiada daqui a pouco. É a resposta a esse provocador? Ah, Glauber, não cita mais o ex-presidente da Câmara. Mas a minha pergunta é, na inicial, tem especificamente as discussões com o ex-presidente da Câmara? Eu preciso saber em relação ao que eu vou me defender. Se eu vou me defender exclusivamente em relação à minha reação ao provocador, a defesa é uma. Se eu tenho que responder ao conjunto dos fatos que estão na inicial, sem a determinação de condutas específicas, a defesa é outra. É por isso que, em termos procedimentais, nós solicitamos à Comissão de Constituição e Justiça a inépcia da inicial. Deputados, deputadas, em relação ao que eu tenho que me defender? Eu vou partir do pressuposto, nesse momento, já que já falei bastante sobre o conjunto dos temas, de que eu tenho que me defender sobre a minha reação ao provocador que era do MBL. A minha reação a um provocador que, por 7 vezes, foi ao meu encontro. 7 vezes. Na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, porque não pensem que ele ficou satisfeito em vir à Câmara. Depois da 5ª provocação no espaço da Câmara Federal, ele, por mais 2 vezes, imaginando que com isso teria dividendos econômicos e eleitorais, ele foi mais uma vez fazer provocações no Rio de Janeiro. Tem vídeos circulando e que demonstram aquilo que eu estou dizendo. Bom, na 5ª vez, dentro do espaço da Câmara, os senhores já viram a gravação com ele falando e fazendo xingamentos à minha mãe, não de maneira imprecisa, como um xingamento abstrato, falando dela, a chamando de safada. Eu resisti muito, presidente, e minha família também resistiu muito, minha irmã e meu pai, a apresentar o que eu vou apresentar aqui no dia de hoje. Porque eu me emociono e eu não queria me emocionar aqui. Mas eu estou com um pendrive aqui na minha mão, que se a Comissão de Constituição e Justiça puder apresentar, tem um diálogo meu com a minha irmã, há poucos dias do acontecido dentro do espaço da Câmara. E as condições em que minha mãe estava, com uma foto que minha irmã tirou da situação dela dentro de casa, alguns dias antes do que aconteceu aqui na Câmara. Basicamente, tem uma fotografia da minha mãe, isso dói na gente e dói pesado, dormindo em cima de uma bancada. E minha irmã falou, olha o que está acontecendo. E eu disse, pô, mas no meu desespero, mas as cuidadoras não viram isso, Glauber? As cuidadoras às vezes dormem também. E o que nós vamos fazer, então, para resolver? Uma mulher que teve o tipo de atividade que minha mãe teve durante toda a sua vida, estava numa situação muito difícil. E a gente entende quando a gente passa por uma situação específica. Quem tem algum familiar que esteja num estado avançado de Alzheimer, sabe exatamente do que eu estou falando, e eu não precisava apresentar absolutamente nada para essa pessoa. Do mesmo jeito, presidente e relator, que continua a me doer, depois da aprovação no Conselho de Ética, um deputado dessa casa voltar às redes sociais, depois de minha mãe falecida, para fazer mais uma vez xingamentos a ela, colocando um vídeo aqui desse espaço da CCJ, onde ele fala todo tipo de aberração para minha mãe. Aí eu me pergunto, a minha pena tem que ser a de cassação. E a desse parlamentar que falou o que falou, colocou um vídeo de uma pessoa que já estava falecida. Qual que vai ser a pena para ele?
Eu pergunto a Vossa Excelência, presidente, se essas imagens podem ser colocadas aqui agora na CCJ. Deputado Glauber, eu acho, primeiro, desnecessário e, segundo, não há autorização regimental, deputado Glauber. Presidente, respeito e discordo da decisão de Vossa Excelência, porque não é a apresentação de novas provas, é a apresentação de elementos que demonstram a desproporcionalidade da pena que está sendo imposta nesse momento. Eu pergunto a todos os parlamentares que estão aqui presentes, a todos, deputados e deputadas, se você tivesse a sua mãe vivenciando uma situação de um Alzheimer avançado, num momento em que a comoção, o nervosismo, a tensão na sua família é plena, e um sujeito, pela 5ª vez, vem ao seu encontro, falando e exercendo todo tipo de ataque à sua mãe, se você, deputado ou deputada, teria uma atitude diferente da que eu tive naquele dia. Se eu estou sendo acusado pela reação ao provocador, se esse é o tema da representação em relação ao qual eu tenho que me defender, eu deixo esse questionamento. E eu deixo esse questionamento não só aos deputados de esquerda que já são sensíveis a essa posição, mas eu deixo esse questionamento aos outros deputados. O deputado que xingou minha mãe mais uma vez, depois do seu falecimento, chegaram para mim várias denúncias da família dele. Sabe quantas vezes eu utilizei? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu utilizarei a menção ao seu pai que já é falecido? Nenhuma. Eu não farei isso. Eu vou fazer com ele o debate político mais duro. Eu vou procurar as consequências por aquilo que ele fez em relação à minha mãe. Mas eu não vou utilizar o pai dele ou a mãe dele como instrumento de perseguição política ou de debate político a ele. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque minha mãe não está mais na arena política. Se ela tivesse na arena política, exercendo mandato ou exercendo o cargo de prefeita, era uma coisa. Mas fazer isso com quem não está mais nesse exercício é um ato de profunda covardia. Eu não tenho palavras para agradecer toda a solidariedade das pessoas que têm ocorrido e vindo das mais variadas regiões. E nos próximos 60 dias, se os meus argumentos não forem acolhidos pela Comissão de Constituição e Justiça, eu vou estar percorrendo os 26 estados brasileiros, apresentando a minha defesa, dialogando com as pessoas sobre o que está acontecendo e me coloco à disposição para apresentar os argumentos também a qualquer um dos parlamentares que queiram me ouvir. Comecei falando de minha mãe e termino também por ela. Minha mãe sempre dizia: meu filho, ninguém perde por agir corretamente. É porque eu tenho a convicção de que eu estou agindo corretamente, que eu não tenho que ter medo, e agradeço a todas as pessoas que não estão tendo medo de fazer essa defesa junto comigo. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.